Vamos então à última pergunta, aí a pergunta 10. Então o gráfico aqui, ó, deu esse gráfico. É uma das funções abaixo. Qual? Então ele afirma que é uma dessas funções. Qual? Ln de x, Ln de 1 mais x, log de 1 mais x na base meio, log de x na base meio, e elevado a x menos 1. Lembrando que Ln é um logaritmo, mas na base e. Só para a gente lembrar, quando a gente vai pegar funções logarítmicas, ok? Então vamos pegar um log, ok? Um log de x na base a. Se a base for maior que 1, vai ser uma forma. Se a base tiver entre 0 e 1, vai ser outra forma, ok? Lembrando que aqui, condição de existência de logaritmo é o x positivo, né? Então perceba que o gráfico das funções log, ln, tudo for logaritmo, vai ser para x positivo, né? Porque o logaritmando tem que ser positivo, ok? Como que vai ficar o gráfico quando um log de x na base a, quando a for maior que 1? Vai ficar crescente. Dessa forma, ok? Como que é o gráfico de log de x na base a quando a estiver entre 0 e 1? Vai ser decrescente. Vai ser dessa forma, ok? Cuidado que o que eu falei, nem sempre o x tem que ser positivo. O logaritmando tem que ser positivo, ok? No caso aqui é só x, então o x é positivo. Então lembra que o logaritmando tem que ser positivo. Mas o importante é, se a base for maior que 1, vai ser uma função crescente. Se a base estiver entre 0 e 1, vai ser uma função decrescente. Ok? Então aqui a gente tem várias funções logarítmicas, na verdade só tem uma exponencial que é o e de x. Então vamos colocar só o gráfico da função exponencial. E de x. O gráfico da e de x vai ser dessa forma aqui, ó. Essa é o e de x. Ok? Porque no caso a base é positiva, né? Desculpa, a base é maior que 1. O e é maior que 1. Como o e é maior que 1, então minha função exponencial deu crescente. Se você pegar uma função exponencial com uma base entre 0 e 1, por exemplo, a 0,5 elevado a x, e for fazer o gráfico dessa função exponencial, aí é o seguinte, como essa base está entre 0 e 1, aí ela fica uma função decrescente, ok? Só para a gente lembrar os gráficos, né? Função logarítmica com base positiva crescente dessa forma. Função logarítmica com base entre 0 e 1 vai ser decrescente dessa forma. Função exponencial com base maior que 1 vai ser crescente dessa forma, né? E função exponencial com base entre 0 e 1 vai ser decrescente dessa forma aqui, né? Base maior que 1, base entre 0 e 1. Das logaritmas, crescente e decrescente. Aqui também, base maior que 1, base entre 0 e 1, crescente e decrescente das exponenciais. Tá, vamos ver então no caso do ln de x. Então vamos pegar aqui o ln de x. Vamos desenhar aqui. O ln de x é simples, né? O ln de x seria, qual que caso aqui? Logaritmo com a base aqui, ó, maior que 1, concorda? ln é base e. E é 2,7, né? Maior que 1. Base maior que 1 entra nesse caso aqui. Então ln é dessa formata aqui, ó. Dessa forma aqui. Passa até no 1. Né? No x igual a 1. Bateu? Não. Então essa não é. Não é. Esse ln de x, ln de 1 mais x. Então o que, que acontece? Ó, só uma coisa para vocês decorarem. Funções seno, cosseno, ln, exponencial. Se a gente modificar lá dentro do ln, lá dentro do seno, do cosseno, por exemplo, no caso eu estou somando lá dentro do seno 1. Quando eu modifico lá dentro, o que, que acontece? Acontece uma mudança horizontal, no eixo x. Ok? Uma mudança horizontal. E é o contrário do que está escrito. Quando é lá dentro, é o contrário do que está escrito. Então, por exemplo, diferença disso, ó, de ln de 1 mais x e de ln de x mais 1. Perceba que nesse caso aqui, ó, eu peguei a função ln de x, aqui eu somei 1 lá dentro, aqui eu somei 1 para fora. Quando eu somo 1 dentro, eu tenho uma mudança em x. Quando eu somo um número fora, eu tenho mudança em y, ok? Então decora isso. Se for lá dentro do ln, do seno, do cosseno, do logaritmo,
Se for lá dentro, você vai fazer uma mudança em x. Se for fora, você vai mudar em y. Então, no caso, quando eu estou somando 1, eu vou fazer uma translação em 1. Quando eu faço fora, é o que acontece o que está escrito. Então, se eu pegar isso daqui, ó, seria uma translação dessa função aqui em 1 para cima. Eu subiria essa função 1 para cima. Ok? No caso aqui, ó, como eu estou somando 1 dentro da ln, é uma mudança em x. Então, eu vou fazer uma translação em x. Só que quando a gente faz lá dentro, é o contrário do que está escrito. Aqui eu não estou somando 1, então eu não vou fazer uma translação para frente. Eu vou fazer uma translação 1 para trás. Então, no caso, ó, isso daqui, ó, vamos colocar, isso daqui é o ln de x. O ln de 1 mais x é fazer, como eu somei 1 lá dentro, é uma translação em x. E como é 1 positivo, lá dentro é o contrário. Então, eu vou andar 1 para trás. Okay? Então, guarda que lá dentro é o contrário. Então, a gente vai ter isso daqui, ó. Anda 1 para trás, vou chegar nisso daqui, ó. Esse daqui seria o ln de 1 mais x. Que é pegar a função ln e transladar ela uma para trás. Ok? Porque em relação a x é para frente e para trás, o y é para cima e para baixo, né? No caso, eu vou transladar ela uma para trás. Então, vou pegar aqui, vou trazer ela todo mundo uma unidade para trás. Por enquanto, bateu? Não. Então, não é nem o ln de x, nem o ln de 1 mais x. Vamos pegar o e de x mais 1, o e de x menos 1? Então, é o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, o e elevado a x. A gente já sabe o que é esse, né? Então, esse é o e elevado a x. Ele quer o e de x menos 1. Cuidado que se fosse e elevado a x menos 1, esse menos 1 subtraindo lá dentro do expoente, aí como seria dentro, seria mudança em x. Mas como é fora do expoente, então não é desse jeito que está, né? Ele está assim, ó, fora, subtraindo fora. Como está subtraindo fora, fora é em y, ok? Dentro é em x, fora em y. Então, como é fora da potência, vai ser mudança em y. O que ele vai fazer? Ele vai deslocar em 1. Mas quando a gente faz em y, é o que está escrito, né? No caso, estou tirando 1, então vou deslocar ele 1 para baixo. Então, deslocar 1 para baixo vai ficar o quê? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Vou deslocar ele 1 para baixo. Esse daqui é o e elevado a x menos 1, que é o e elevado a x deslocado 1 para baixo. Bateu aqui? Por enquanto não. Então, não é essa daqui também. Ok? Sobrou... Opa! Essa daqui que a gente descartou, né? Essa daqui, que é o e elevado a x menos 1. Sobrou duas, que é log de base meio. Como a base é meio, está entre 0 e 1, vai ser dessa formata aqui. Vamos pegar, então, um log de base meio? Vamos fazer aqui. Como seria esse daqui? Perceba que esse e não tem translação, porque não tem nenhum número somando ou subtraindo fora, não tem... Lá dentro do log também não tem nenhum número somando, multiplicando, ok? É simplesmente esse gráfico. Esse gráfico aqui, ó. Esse daqui é o gráfico do log de x na base meio. Perceba que ele vai tocar no 1 aqui no x. É só ver. Log de 1 é 0. Log de 1, ln de 1 é sempre 0. Então, se eu trocar o x por 1, dependendo da base, vai ficar log de 1 na base meio é 0, né? Então, esse daqui é o gráfico exatamente igual que coloquei aqui, né? Base entre 0 e 1, sem translação. E é esse daqui, ó. Esse bateu com aquele? Não, então não é esse. Sobrou esse, mas beleza. Vamos ver se é esse mesmo. Esse daqui, o que a gente tem? A gente tem o mesmo gráfico aqui, ó, o log de x na base meio, só que eu estou somando 1 lá dentro. Se eu estou somando 1 lá dentro, é mudança em x. Então, ou vai para frente ou vai para trás. Só que eu estou somando 1. Em x, a gente falou que é o contrário, né? Quando eu somo 1, vai ser 1 para trás, né? Então, o que acontece? Vamos pegar lá o gráfico, esse gráfico do log de x na base meio, e mandar ele 1 para trás. Quando a gente manda 1 para trás, a gente vai chegar aqui, ó. Esse daqui é o log de 1 mais x na base meio. Que é pegar o log de x na base meio, mandar 1 para trás. Chega bem aqui, ó. Perceba que ele vai bater no zero aqui no eixo x, conforme está aqui.
Ok? Ó, esse gráfico ficou igual a esse. Por quê? Troca aqui, ó, no caso aqui o zero, né? Troca o x por zero. Se eu trocar o x por zero, vai ficar 1 mais 0. Então lá dentro do log vai ficar 1. E a gente sabe que log de 1 é sempre 0. Então se eu trocar aqui no lugar x por 0, o y, a resposta da função, também vai ser 0. Então no caso essa daqui, ó, o log de 1 mais x na base meio é exatamente o que ele deu. Então resposta C, log de 1 mais x na base meio. Ok? Espero que tenham gostado aí dessas resoluções. Abraços a todos. E não esqueçam de curtir aí os vídeos, ok? Abraços.